Aos 75 anos, sentada aqui na varanda da minha casinha em São Benedito, vendo o sol se pôr e o céu ficar vermelho como as jabuticabas maduras, tenho que contar uma coisa que está me corroendo a alma há mais de 50 anos. Meu marido me usava 7 vezes por dia, todo santo dia. Eu achava que era paixão por mim. Mas, meu Deus do céu, era algo muito mais doente do que eu podia imaginar. Um segredo tão sujo que ainda me faz tremer, como se ele estivesse voltando para me pegar na calada da noite. Meu nome é Maria das Dores. E se você passar por São Benedito amanhã cedinho, vai me ver varrendo o quintal ou vendendo pão de queijo na feira. O povo me conhece como a viúva quieta, que faz o melhor doce de leite da redondeza e nunca perde a missa de domingo na igrejinha de São Sebastião. Eles veem minha casa arrumadinha, minhas roupas passadas, o jeito que aceno do portão quando passam, acham que me conhecem. Mas essa cidadezinha, com os sinos da igreja tocando de hora em hora e o cheiro de café fresco saindo das casas, guarda meu segredo há mais tempo que muita gente por aqui está viva. O barulho dos passarinhos de manhã, o falatório na venda do seu Zé, até a luz do fim de tarde entrando pelas cortinas de chita, tudo parece uma mentira agora. Como se eu estivesse vivendo com uma roupa que não me serve mais. Porque por baixo dessa vida normal, dessa vida que juntei dos cacos do que aconteceu, tem uma verdade tão feia que faria esse povo de Deus atravessar a rua se me visse chegando. Hoje de manhã, ouvindo os e-mails do O Mesmo Sabiá que canta na minha goiabeira há 5 verões, fiz uma promessa. Vou contar a história toda, a verdade nua e crua, não a versão que carrego igual uma pedra no peito, porque chega uma hora que ficar calada não protege mais ninguém, só protege a mentira. E eu peço para vocês que estão ouvindo essa confissão de uma velha, que fiquem comigo nas partes ruins, nas que vão dar vontade de virar a cara, porque essa história não é só minha mais. É sobre o que acontece quando o mal tem a cara de um marido, quando uma menina de 17 anos é vendida para pagar dívida, e quando o silêncio vira uma prisão. Se vocês aguentarem a verdade, se tiverem coragem de ouvir sobre a fome de verdade que morava na minha casa, então cheguem mais, porque vou contar como escapei do inferno e porque demorei 50 anos para entender o que acontecia de verdade naquela cama, com lençóis velhos e o cheiro de madeira mofada que ainda me assombra nos sonhos. Vocês têm que entender como era em 1973, lá no interior de Minas Gerais. A vida era dura que nem chão rachado na seca. Quando seu pai pega uma doença braba e não consegue mais trabalhar na roça, não tem muita escolha para uma família como a nossa. A gente tinha uns 10 alqueires de terra boa, mas terra boa não enche barriga sem dinheiro para semente. E o homem do banco batendo na porta de 15 em 15 dias, com aqueles papéis e um olhar frio. Eu tinha 17 anos naquela primavera. Fiz aniversário em março, quando os ipês começavam a florir. Achava que sabia como ia ser minha vida. Casar com o Joãozinho, o menino da fazenda do lado, que tinha um sorriso meio torto e deixava flores de manacá na porteira. Eu sonhava com coisas simples, almoço de domingo com a família, filhos correndo num quintal limpo, quem sabe uma hortinha atrás de uma casa caiada com janelas azuis. Mas sonho não paga conta. Quando meu pai começou a cuspir sangue, minha mãe me sentou na mesa da cozinha, aquela mesa de madeira véia que balançava numa perna, e me contou da proposta do seu Benedito Almeida. O Benedito era dono de meia cidade, dinheiro de 3 gerações, e aos 60 anos estava procurando a 3ª esposa. A segunda, Dona Genoveva, tinha morrido no parto 2 anos antes, e o povo dizia que ele estava se sentindo sozinho naquela casa grande, lá no alto do morro. Ele vai pagar a dívida da roça e dar remédio para o seu pai. Minha mãe disse, com as mãos tremendo enquanto servia um café ralo, que era tudo o que a gente podia comprar. Em troca, ele só quer você como esposa. Lembro do sol da tarde entrando pela janela, deixando tudo com um tom dourado, enquanto o meu mundo desabava. Casar com o Benedito era garantir a segurança. Era meu pai talvez viver, meu irmão caçula terminar a escola, em vez de ralar na roça até sangrar as mãos. Mas também era dar tchau para todo o sonho de amor que eu tinha. E ninguém me avisou que a fome do Benedito não era aquele querer normal entre marido e mulher.
Ninguém me preparou para o jeito que ele me olhava, como se eu fosse um vulto com o formato de outra pessoa. O casamento foi simples, só a família e uns vizinhos, na igrejinha de São Sebastião, com o padre lendo da Bíblia toda gasta. Usei o vestido de noiva da minha mãe, apertado na cintura e folgado no peito. Lembro da renda arranhando meu pescoço, como se já quisesse me sufocar. O Benedito estava do meu lado, de terno preto, cheirando a cachaça e um negócio meio químico. Quando ele colocou a aliança no meu dedo, as mãos dele estavam geladas como a água do poço. Na primeira noite, quando ele me levou para o quarto, que agora era nosso, achei que estava pronta. Minha mãe tinha me dado aquele papo de manhã, toda sem jeito, falando dos deveres de esposa, que podia doer no começo, mas que ia melhorar. O que ela não me preparou foi para o ritual. O jeito que o Benedito tirava o relógio do bolso e olhava a hora, como se estivesse marcando o tempo de uma vaquejada. Como ele dobrava as roupas direitinho na cadeira da janela, sem nem me olhar enquanto eu vestia a camisola que ele deixou na cama, uma camisola da Genoveva, que ainda tinha um cheirinho de alfazema. 7 vezes naquele primeiro dia, 7 vezes ele me chamou para o quarto com cortinas pesadas e a cama que rangia como se estivesse chorando. De manhã, meio da manhã, meio-dia, tarde, fim de tarde, noite e mais uma antes do sol nascer. Cada vez era a mesma coisa, metódico, quieto, com os olhos fixos em algum lugar atrás de mim, como se visse outra pessoa. Eu me convencia que casamento era assim, que talvez homem mais velho fosse diferente, que eu ia me acostumar. Mas tinha algo no jeito que ele me tocava, que parecia raiva, no jeito que apertava meus ombros, que falava de castigo, não de amor. Quando terminava, ele virava para o lado, se vestia na hora. E eu ficava lá, ouvindo o relógio do corredor contando o tempo até ele voltar. E eu me perguntava, que tipo de fome precisa ser alimentada 7 vezes por dia e nunca está satisfeita? As outras mulheres da cidade, quando eu via na venda ou depois da missa, me olhavam com um jeito de quem sabia de uma piada de recém-casados. Mas aquilo não diminuía, não virava uma coisa normal. Pelo contrário, a vontade do Benedito parecia crescer, mais desesperada, como se ele quisesse tapar um buraco que só ficava maior. Foi aí que comecei a desconfiar que talvez eu não fosse a esposa dele de verdade, mas outra coisa, algo que eu não sabia nomear, que me dava arrepio mesmo quando ele não estava por perto. Mas eu não fazia ideia, morando naquela casa grande com chão brilhando e móveis pesados, que o que eu estava vivendo não era desejo, era vingança. E a pessoa que ele estava castigando nem estava viva mais. Viver com o Benedito era como morar com uma tempestade que nunca desaba. Aquele peso no ar esperando o trovão. O homem que casei não era cruel do jeito que a gente espera. Nunca gritava, nunca batia com raiva. Ele dava tudo direitinho. Vestido bonito para missa, dinheiro para o mercado. Para quem via de fora, a gente parecia qualquer casal descendo a rua principal no domingo de manhã. Mas dentro daquela casa, eu estava aprendendo a diferença entre marido e capataz. O Benedito tinha uma rotina que mandava em cada minuto do dia. Horários mais certos que o apito do trem que passava em São Benedito às 2h15 toda a tarde. Ele acordava às 5h30 em ponto. Se vestia na mesma ordem. Cueca, camiseta, calça, camisa, suspensório. Aí, virava para mim com aqueles olhos cinzentos e dizia: "Ora, Maria." Só isso, como se eu fosse um compromisso na agenda dele. A casa parecia que prendia o fôlego. Tudo brilhando, tudo no lugar. Cortinas grossas tapando o sol quente, deixando os quartos escuros mesmo de dia. Eu limpava os mesmos móveis de madeira todo dia, lustrava os mesmos porta-retratos de prata, com fotos de gente que eu não conhecia. Varria o chão que nunca parecia sujar. O silêncio era tão pesado que dava para sentir na pele, só quebrado pelo tic-tac do relógio e pelos passos do Benedito, andando de um lado para o outro, como se vigiasse alguma coisa. Ele cuidava dos negócios, olhava as roças, checava os arrendatários, mexia com dinheiro no escritório. Eu cuidava dos meus, que era basicamente esperar. Esperar ele aparecer no quarto onde eu estava e dizer aquelas 2 palavras:
Esperar as refeições, que a gente comia em silêncio enquanto ele lia os jornais da roça. Esperar a hora de dormir, quando ele apagava o lampião e virava para o outro lado como se eu não existisse. O mais esquisito era como ele me olhava às vezes, quando achava que eu não via. Não era com vontade nem com carinho, mas com um olhar frio, como se tavasse me medindo contra alguma coisa na cabeça dele, como se eu tivesse falhando num teste que eu nem sabia que estava fazendo. Comecei a falar sozinha só para ouvir uma voz humana naquela casa quieta, a cantarolar uns hinos enquanto trabalhava para espantar o silêncio. Mas foi quando achei uma tábua solta no armário do andar de cima que entendi que eu não era a primeira mulher a viver esse inferno na casa do Benedito Almeida. Era uma terça-feira no finzinho de outubro, ou talvez uma quarta. A memória falha no dia exato, mas lembro direitinho que o pé de jabuticaba do lado da janela do quarto estava carregado de frutos pretos. Tinha aquele calor abafado que faz a gente querer se enrolar e se esconder. Eu estava procurando uma colcha extra para aliviar o suor da noite, que parecia grudar na pele naquela casa, não importava quanta brisa entrasse. O armário de roupas de cama de cima era um dos poucos lugares que não parecia de outra pessoa. Só prateleiras simples com panos dobrados. Nada chique. Esticando na ponta dos pés para pegar na prateleira mais alta, minha mão bateu em algo que não era pano. A tábua de baixo estava solta, meio empenada, que cedia quando eu apertava. Eu não era de ficar fuçando. Meu pai dizia que curiosidade mata mais que gato. Mas aquela tábua me chamou como um cochicho na missa que você não ignora. Talvez fosse a solidão falando, ou o jeito que aquela casa me fazia sentir na sombra de outra pessoa. Mas me peguei forçando a tábua com as unhas até ela soltar. Embaixo tinha um espaço pequeno, do tamanho de uma caixa de sapato. Dentro tinha algo embrulhado num pano azul desbotado que cheirava a flor seca e poeira. Minhas mãos tremiam muito enquanto desembrulhava o que era um caderno de couro, pequeno o suficiente para caber na palma da mão, com um fecho de metal meio verde de velho. Quando abri e vi a letra caprichada na primeira página, propriedade de Genoveva Almeida, 1971, meu coração disparou tão alto que achei que o Benedito ia ouvir lá do escritório. Era o diário dela, da esposa morta dele, escondido como se fosse um segredo perigoso. Eu devia ter guardado de volta, embrulhado no pano azul e fingido que nunca achei. Mas sentada ali no chão do armário, com a luz do fim de outubro entrando pelo corredor, comecei a ler. E o que achei naquelas páginas gelou meu sangue como água de riacho. As primeiras páginas eram normais. Falavam do tempo, das festas na praça, de visitas aos vizinhos, coisas que qualquer mulher escreveria. Mas enquanto lia, virando as páginas com a letra bonita da Genoveva, o tom mudava. Ela começou a falar das manias estranhas do Benedito, de como parecia que ele estava castigando ela por algo que ela não entendia. Às vezes, ele me olha como se eu fosse outra pessoa, ela escreveu. Como se visse uma mulher totalmente diferente, alguém que fez algo muito errado para ele. E o jeito que ele faz, a frequência, não é normal. É como se ele quisesse apagar alguma coisa, usando meu corpo para acertar uma conta que eu nem sei qual é. Minha boca secou ao ler isso, porque parecia que ela tinha escrito meus próprios pensamentos. A mesma confusão, o mesmo medo que crescia, de que o que rolava no nosso quarto não era amor nem desejo, mas algo mais feio, mais torto. Mas foi a última página, escrita 3 dias antes da Genoveva morrer, que me fez ver que eu estava em perigo de verdade. A letra dela estava diferente, tremida, como se tivesse escrito com medo. Hoje achei a foto. Sei o que ele acha que eu fiz e sei que ele nunca vai me perdoar. Tô grávida do filho dele, mas ele me olha como se fosse de outro. Meu Deus! Acho que ele quer castigar esse bebê pelos meus supostos pecados. Preciso fugir daqui antes. A frase parava no meio, como se alguém tivesse interrompido ou ela não soubesse como terminar. Sentada ali no armário, com o diário dela nas mãos, ouvindo os passos do Benedito lá embaixo, finalmente entendi o que eu estava enfrentando no meu casamento. Eu não era a esposa amada do Benedito Almeida.
Eu era o substituto da Genoveva num jogo doentio de vingança que ele já jogava muito antes de eu pisar naquela casa. Se eu não descobrisse o que ele achava que ela tinha feito, eu podia acabar tão morta quanto ela. Naquela noite, não dormi pensando nas palavras da Genoveva sobre aquela foto e o que ela significava. Toda vez que a respiração do Benedito ficava pesada, sinal de que ele estava dormindo, eu ficava olhando para o teto, tentando juntar as peças de que tipo de mulher meu marido achava que tinha casado. Foi lá pelas 3 da manhã, sei por que ouvi o relógio do corredor tocar, que tomei a decisão que mudou tudo. Saí da cama quietinha como rato e voltei descalça para o armário, com o coração batendo tão forte que parecia que ia acordar até os mortos. O diário estava lá, escondido debaixo da tábua solta. Dessa vez levei ele para a cozinha, onde acendi o lampião para ler direito. O que achei nas últimas páginas me fez entender que a Genoveva não estava imaginando coisas. Ela estava vivendo o mesmo pesadelo que eu, só que ela descobriu o porquê antes de morrer. As últimas entradas pintavam uma mulher se despedaçando com o peso da raiva sem sentido do marido e a certeza de que ele achava que o filho que ela carregava não era dele. Ele conta os dias, ela escreveu numa página que fez minhas mãos tremerem. Percebi que ele está calculando quando o bebê foi feito e de algum jeito ele se convenceu que foi numa época que ele acha que eu traí, mas eu nunca traí. Nunca olhei para outro homem. A única vez que saí de casa foi para cuidar da minha irmã doente em Belo Horizonte, por 3 semanas em maio. E ele sabe disso. Ele mesmo me levou até a rodoviária. Parei de ler e apoiei a cabeça nas mãos, porque o horror estava começando a fazer sentido. O Benedito não era só um homem com um desejo esquisito pela esposa. Era um homem que tinha certeza que a esposa tinha traído ele. E cada vez que ele me levava para o quarto, ele estava tentando desfazer o que achava que ela tinha feito. Eu estava pagando pelos pecados imaginados de outra mulher. Mas foi a próxima página que quase me fez derrubar o diário. Descobri onde ele guarda a foto que ele acha que prova minha culpa. Está no escritório dele, trancada na gaveta de baixo da escrivaninha. É uma foto minha conversando com um homem na rodoviária de Belo Horizonte, só conversando, nada mais. Mas de algum jeito, o Benedito transformou isso em prova de um caso que nunca rolou. O homem só pediu informação. Mas na cabeça do Benedito, aquele momento virou prova que eu estava grávida de outro. A última entrada tinha só 2 linhas, numa letra tão tremida que mal dava para ler. O bebê está vindo antes da hora. O Benedito disse que se não parecer com ele, vai saber quem eu sou de verdade. Meu Deus, nos ajude. A Genoveva morreu dando à luz um bebê que, pelos registros da prefeitura que vi, era a cara do Benedito Almeida. Ela morreu sendo castigada por uma traição que só existia na cabeça doente do marido. E agora eu estava no lugar dela, sofrendo o mesmo castigo pelo mesmo crime inventado. Sentada na cozinha com o lampião piscando e jogando sombras nas paredes, finalmente entendi o tamanho do horror que eu estava vivendo. Eu não era só casada com um homem esquisito. Era casada com um homem que já tinha matado uma esposa com seus delírios doidos. E agora estava me matando aos poucos, do mesmo jeito. O pior foi a ficha que caiu como um soco. Se o Benedito conseguiu se convencer que a Genoveva tinha traído ele com base numa foto dela falando com um estranho, o que ia impedir ele de achar algo assim contra mim? Que momento bobo do meu passado ele ia distorcer para virar prova de traição? E o que ele ia fazer comigo quando decidisse que eu era tão culpada quanto ele achava que a Genoveva era? Eu estava ali com essas perguntas girando na cabeça, quando ouvi passos na escada e percebi que o Benedito tinha notado que eu não estava na cama. Os passos pararam no pé da escada e eu sentia ele ali, parado no escuro, escutando. Meu corpo ficou duro como tábua e só deu tempo de apagar o lampião e enfiar o diário da Genoveva dentro do meu camisola antes de ouvir ele vindo para a cozinha. Maria! A voz dele cortou o escuro como faca. Não era raiva, mas aquele tom frio que era pior que grito. O que você está fazendo aqui embaixo? Encostei as costas na cadeira da cozinha, sentindo o caderno de couro apertando minhas costelas, e tentei fazer minha voz soar normal.
Não conseguia dormir, murmurei. Pensei que um leite quente podia ajudar. Ele apareceu na porta como um fantasma, a camisola branca fazendo ele parecer pálido e estranho na luz da lua que entrava pela janela. Por um tempão ele só ficou ali, me encarando, e eu sentia aqueles olhos cinzentos olhando cada detalhe. Meus pés descalços, minhas mãos tremendo, o jeito que eu estava toda dura, cuidadosa demais. Tá com frio, ele disse por fim. Tinha algo na voz que eu não entendia, quase uma preocupação, mas torta, como se ele tivesse com pena de algo que era dele e estava estragando, não por mim. Falei, porque era verdade. Eu estava tremendo inteira, mas não só por causa do ar fresco da noite. Ele chegou mais perto, tão perto que dava para sentir o cheiro da cachaça que ele usava no cabelo, e algo mais por baixo, um cheiro azedo, de remédio, que parecia grudado na pele dele. Quando ele esticou a mão e tocou meu rosto com as costas da mão, tive que morder a língua para não pular para trás. Você me lembra ela às vezes? Ele disse, tão baixo que quase não ouvi. O jeito que você se mexe, como segura a cabeça. A Genoveva tinha essa mesma delicadeza. O diário parecia queimar no meu peito. E eu me perguntava se ele podia sentir ele ali, se minha culpa estava escrita na minha cara em letras grandes o suficiente para ele ler no escuro. As pessoas sempre disseram que a gente se parecia um pouco, murmurei, o que era verdade. No casamento falaram que a segunda e a terceira esposa do Benedito tinham o mesmo jeito magrinho e cabelo escuro. Ele disse, e a mão dele passou do meu rosto para o meu pescoço, não apertando, só ficando ali, como se quisesse lembrar que ele podia me machucar se quisesse. Mas você é diferente também, mais forte, talvez. Ela era sempre tão frágil, sempre chorando por qualquer coisa. O jeito que ele falou, como se as lágrimas da Genoveva fossem uma ofensa pessoal e não a reação normal de uma mulher sendo destruída aos poucos pelos delírios do marido, me deu um nó no estômago, mas só assenti e tentei parecer a esposa obediente que ele queria. Volta para a cama, ele disse, pegando minha mão. Tá tarde, e amanhã vai ser um dia cheio. Deixei ele me levar escada acima, o diário escondido contra meu corpo, parecendo mais pesado a cada degrau. Enquanto subia aqueles degraus que rangiam, me peguei olhando os retratos da família Almeida pendurados no corredor. Gerações de homens com caras duras e olhos claros, e me perguntando quantas outras mulheres tinham passado por ali, carregando segredos que podiam acabar com elas se fossem descobertos. De volta no quarto, o Benedito se ajeitou na cama como se nada tivesse acontecido. Mas eu sentia ele me olhando enquanto eu subia na cama do lado dele. O colchão afundava com o peso dele, e quando ele me puxou para perto, tive que me concentrar para respirar normal e não pensar no diário apertado entre a gente. Você sabe que eu te amo, né, Maria? Ele sussurrou no meu cabelo. Mas as palavras soavam vazias, como se ele tivesse decorado um texto que nunca entendeu de verdade. Sei, murmurei de volta, porque o que mais eu podia dizer? Mas deitada ali no escuro, com o braço dele em volta de mim e os segredos da Genoveva queimando na minha pele, eu sabia que estava vivendo de tempo emprestado. Cedinho ou tarde, o Benedito ia encontrar algum momento bobo para transformar em prova de traição, como fez com a segunda esposa. E quando isso acontecesse, ou eu acabava morta como a Genoveva, ou ia ter que dar um jeito de fugir antes que os delírios dele me destruíssem também. A pergunta que me deixou acordada até o sol nascer era se eu tinha força para me salvar, ou se já estava tão fundo no jogo torto dele que não tinha mais saída. As semanas seguintes foram como andar em cima de caco de vidro. Cada passo com cuidado, cada palavra pensada, sabendo que um erro podia quebrar tudo. Eu guardava o diário da Genoveva escondido em lugares diferentes da casa, mudando de canto a cada poucos dias, como se fosse um tesouro perigoso que podia explodir se fosse achado. Às vezes enfiava atrás do pote de farinha, às vezes entre os colchões, sempre num lugar que o Benedito não ia olhar. Mas esconder o diário não era nada perto de esconder o que eu tinha descoberto.
toda vez que o Benedito me chamava para o quarto com aquelas duas palavras frias. Ora, Maria, eu tinha que fingir que não sabia o que ele estava fazendo de verdade. Tinha que deitar ali enquanto ele usava meu corpo para castigar uma mulher morta por coisas que ela nunca fez. Tinha que segurar a língua quando ele sussurrava o nome dela no escuro, achando que eu estava dormindo. Foi numa missa de domingo, umas 3 semanas depois que achei o diário, que notei a Dona Clara, a fofoqueira da igreja, me olhando com aqueles olhos de gavião. Ela organizava o grupo das mulheres da paróquia e tinha uma língua mais afiada que faca de cozinha, sempre pronta para cortar quem não se encaixava no padrão dela. Depois da missa, ela me encurralou na saída da igreja, com o cabelo grisalho puxado tão apertado que parecia doer. Maria, querida, ela disse, com aquela voz melosa que usava quando queria jogar veneno. Tô querendo te perguntar, você tá bem? Tá com uma cara de cansada, magrinha que nem vara. Forcei um sorriso e ajeitei o vestido, sabendo que outras mulheres estavam se chegando para ouvir. Só me acostumando com a vida de casada, acho, aprendendo a cuidar de uma casa para o seu Benedito. Ai, todo mundo sabe das vontades do Benedito, disse a Dona Clara. E o jeito que ela falou me deu um arrepio. A coitada da primeira esposa, a Margarida, vivia reclamando das exigências dele. E a Genoveva, coitadinha, às vezes vinha para a missa parecendo que tinha passado por um vendaval. As outras mulheres deram risadinhas, como se fosse só fofoca de comadre. Mas eu senti um frio na espinha. Elas sabiam. A cidade inteira sabia que tipo de homem era o Benedito. E mesmo assim, ficavam só olhando enquanto ele destruía 2 esposas antes de mim. Claro, a Genoveva também tinha outros problemas, continuou a Dona Clara, baixando a voz como se contasse um segredo de Estado. No final, ela estava agindo estranho, paranoica, sabe? Mexendo nas coisas do Benedito, fazendo pergunta esquisita sobre a Margarida, até escreveu carta para a família da Margarida lá em São Paulo, querendo saber por que ela morreu de verdade. Meu sangue virou gelo. A Genoveva estava investigando a morte da Margarida. E agora, eu era a 3ª esposa andando pelo mesmo caminho perigoso. O que ela descobriu? Murmurei, quase sem coragem de perguntar. O sorriso da Dona Clara era afiado como caco de vidro. Nada de bom, querida, nada de bom. As palavras da Dona Clara sobre a Genoveva fuçando a morte da Margarida não saíram da minha cabeça por dias. A ideia de que a segunda esposa do Benedito estava mexendo na morte da primeira abria um mundo de possibilidades que eu não queria pensar, mas não conseguia parar. E se a Margarida não tivesse morrido de causa natural, como todo mundo acreditava? E se a Genoveva tinha descoberto algo horrível sobre o que aconteceu com ela? Comecei a reparar em coisas que nunca tinha notado. O jeito que as conversas paravam quando eu entrava na venda, como algumas mulheres mais velhas me olhavam com uma pena que eu não entendia. O fato de que ninguém falava da Margarida Almeida, mesmo ela tendo morrido só 8 anos antes. Era como se a cidade inteira tivesse combinado de esquecer que ela existiu. O pior era como esse conhecimento novo envenenava tudo na minha vida com o Benedito. Quando ele sentava na minha frente no café da manhã, passando manteiga no pão com calma e lendo os jornais da roça, eu ficava olhando para as mãos dele e imaginando o que elas podiam ter feito. Quando ele olhava o relógio antes de me chamar para o quarto, eu pensava como essa mesma precisão podia ter sido usada para coisas piores. Até a gentileza dele começou a parecer sinistra, como se ele estivesse cuidando de mim do jeito que cuida de algo que vai quebrar mais tarde. Mas foi quando comecei a fuçar a casa de verdade que achei a primeira prova de que meus medos não eram só coisa da minha cabeça. No porão, atrás do monte de lenha, achei um baú encostado na parede de pedra. O cadeado era velho e enferrujado, mas a vontade de saber me deu uma força que eu não sabia que tinha e consegui abrir com um ferro da lareira. Dentro tinha coisas da Margarida, roupas com cheiro de naftalina e alfazema velha, um par de luvas finas, umas joias que pareciam caras e, no fundo, um maço de cartas amarrado com uma fita desbotada. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui desamarrar a fita. Mas quando consegui e comecei a ler,
Senti o chão sumir debaixo de mim. Eram cartas de amor, mas não do Benedito. Eram assinadas por um tal de Jaime, cheias de palavras apaixonadas e promessas de levar a Margarida para longe daquele casamento infeliz. As datas nas cartas mostravam que foram escritas nos últimos meses da vida dela, e dava para sentir a angústia de uma mulher presa numa situação sem saída, dividida entre o dever e um amor que ela nunca esperava encontrar. A última carta era diferente. O Jaime implorava para Margarida fugir com ele na hora, dizendo que tinha ouvido boatos sobre a primeira esposa do Benedito, uma mulher chamada Sara, que supostamente morreu de febre, mas que ele achava que a morte era estranha. Ele escreveu que a Margarida precisava sair dali antes de virar mais uma tragédia misteriosa na família Almeida. Mas a Margarida nunca fugiu com o Jaime, porque morreu 2 dias depois daquela última carta, supostamente de problema no coração, dormindo. Com 24 anos, uma mulher nova e saudável, que nunca teve nada no coração. Sentada naquele porão úmido, com aquelas cartas no colo, finalmente entendi o tamanho do buraco em que eu tinha me metido. Eu não era só a terceira esposa do Benedito. Eu era, quem sabe, a terceira vítima dele. O homem que casei para salvar minha família da miséria era um assassino que tinha aperfeiçoado o jeito de matar em 2 casamentos antes de mim. Ele levou a Genoveva para o caixão com tortura na cabeça, fazendo ela acreditar que o marido achava que ela estava grávida de outro. Mas a Margarida foi diferente. Ela tinha encontrado um amor de verdade fora do casamento. E isso precisou de uma solução mais definitiva. O padrão estava ficando claro e me assustava mais que qualquer coisa que eu já tinha imaginado. O Benedito não só castigava as esposas por traições inventadas, ele acabava com elas quando essas traições viravam reais, ou quando elas chegavam muito perto de descobrir a verdade sobre as que vieram antes. E agora eu estava ali, com provas que podiam acabar com ele, presa numa casa com um homem que já tinha matado pelo menos 2 vezes e não ia hesitar em me fazer a 4ª vítima se descobrisse o que eu sabia. Viver com o peso do que descobri era como carregar uma cascavel no peito. Cada respiração era perigosa, cada movimento pensado para não cutucar a cobra. Guardei as cartas da Margarida de volta no baú, mas o que eu sabia não dava para guardar. Estava comigo agora, mudando cada conversa com o Benedito, cada janta que a gente comia em silêncio, cada noite que deitava do lado dele, pensando se ia ser a noite que ele ia decidir que eu sabia demais. O mais difícil era fingir que nada tinha mudado. Quando o Benedito tocava meu rosto com aqueles dedos brancos, eu tinha que segurar para não me afastar, sabendo que aquelas mãos provavelmente tinham apertado um travesseiro no rosto da Margarida, ou colocado veneno no chá dela. Quando ele dizia que eu lembrava as outras esposas, eu tinha que sorrir e concordar, em vez de gritar que sabia por que ele escolhia mulheres parecidas. Era mais fácil matar quando todas eram só cópias da mesma coisa descartável. Mas guardar segredo tão grande começou a me desgastar de um jeito que eu não esperava. Comecei a perder peso que não podia perder, as roupas ficando largas num corpo que já era magro demais. Minhas mãos começaram a tremer do nada, pior ainda quando servia café para o Benedito, e a xícara batia no pires sem motivo. O sono virou pedaços, cortado por pesadelos onde eu corria por corredores sem fim, com passos me seguindo cada vez mais perto, até eu acordar sem ar. O estopim veio numa 5ª ou talvez 6ª. Os dias estavam se misturando de tão cansada que eu estava. Eu estava limpando o escritório do Benedito quando vi a gaveta da escrivaninha aberta. Não a gaveta de baixo, trancada, onde a Genoveva disse que ele guardava a foto, mas a do meio, onde ele guardava as cartas de negócio. Bem em cima de uns papéis do banco, tinha um envelope para o Dr. Ferreira, o médico da cidade. Alguma coisa no jeito que a letra do Benedito estava escrita me deu um aperto no peito. Eu sabia que não devia olhar. Sabia que ser pega mexendo nas coisas dele seria meu fim. Mas o envelope estava aberto, ali como se quisesse ser visto. E antes que eu pudesse me convencer do contrário, estava desdobrando a carta. Era um pedido de consulta sobre histeria feminina
e os tratamentos para esposas com sinais de loucura. O Benedito tinha escrito uma lista de sintomas que ele dizia que eu estava tendo: paranoia, perda de peso, tremedeira, insônia, e pedia para o doutor falar sobre mandar me internar no hospício estadual, para minha segurança e a dos outros. A carta era de 2 dias atrás, o que queria dizer que o Benedito já tinha decidido que eu era um problema para resolver. Ele não ia me matar como matou a Margarida, nem me levar para o caixão com tortura na cabeça, como fez com a Genoveva. Ele ia me fazer passar por louca e me trancar onde ninguém nunca ia acreditar em mim. Era esperto, de um jeito cruel. Uma mulher internada por histeria podia falar o que quisesse do marido. E o mundo só ia balançar a cabeça com pena, dizendo que a loucura faz a gente inventar coisa. Mesmo se eu contasse das cartas da Margarida ou do diário da Genoveva, iam achar que era delírio de uma mulher que não aguentou casar com um homem mais velho. De pé ali no escritório, com a carta tremendo nas mãos, finalmente entendi que estava sozinha nesse pesadelo. A cidade nunca ia acreditar em mim contra o Benedito Almeida, o fazendeiro respeitado que já tinha sofrido com a perda de 2 esposas e agora lidava com a dor de uma terceira ficando doida. As mulheres da igreja que cochichavam sobre as vontades dele nunca iam imaginar que ele era capaz de matar. Só iam ter pena dele por ter tanta azar com mulher desequilibrada. Mas enquanto dobrava a carta e colocava de volta na gaveta, exatamente como achei, uma ideia ficou clara na minha cabeça. Se o Benedito achava que podia me trancar como louca, ele tinha cometido o primeiro erro de verdade. Porque, diferente das outras esposas, eu agora sabia que monstro ele era e ainda tinha tempo para fazer alguma coisa. A questão era se eu tinha coragem para lutar ou se ia deixar ele me destruir, como destruiu a Margarida e a Genoveva. Naquela noite, fiquei acordada ouvindo a respiração do Benedito e planejando minha fuga com o desespero de quem sabe que a vida depende de cada detalhe. Eu tinha, no máximo, 1 semana ou 2 antes que o doutor Ferreira me examinasse e assinasse os papéis que o Benedito precisava para me internar. Depois disso, eu sumiria naquele hospício como fumaça. E ninguém ia querer saber o que aconteceu com a Maria das Dores, a coitada que não deu conta de ser esposa de um homem tão bom e paciente. Mas fugir não era só correr. Era garantir que nunca iam me encontrar e me arrastar de volta para o castigo que o Benedito tivesse planejado para uma esposa que descobriu os segredos dele. Eu precisava de dinheiro, o que significava entrar na gaveta trancada da escrivaninha, onde eu desconfiava que ele guardava mais que a foto da Genoveva. Precisava de um jeito de sair da cidade, o que era difícil porque o Benedito controlava o carro e conhecia todo mundo que podia dar carona para uma moça. E mais importante, precisava de uma prova tão pesada que ele ia ter mais medo de eu contar tudo do que raiva de eu ter fugido. A chance veio mais rápido do que eu esperava. Num sábado de manhã, o Benedito disse que ia sair para ver os arrendatários, uma coisa que normalmente tomava o dia todo, porque as terras dele eram espalhadas por 3 cidades. Depois que ele saiu, fiquei olhando pela janela da cozinha até o Fusca preto dele sumir na curva da estrada. Aí corri para o quarto e peguei as tesouras de costura da minha cesta. Forçar a gaveta trancada foi a coisa mais perigosa que já fiz. Mais assustador que a primeira vez que o Benedito me chamou para o quarto, ou a noite que achei o diário da Genoveva. Minhas mãos tremiam tanto que mal seguravam a tesoura, e qualquer barulhinho me fazia parar e escutar, com medo do motor do Fusca voltando. Mas o desespero me deu força, e depois do que pareceu horas, mas provavelmente foram minutos, ouvi o cadeado ceder com um estalo. Dentro, tinha um monte de horrores que confirmaram todas as minhas piores desconfianças sobre meu marido. Tava lá a foto da Genoveva, como ela escreveu. Uma imagem inocente dela falando com um estranho na rodoviária, mas com rabiscos raivosos do Benedito nas bordas, chamando ela de coisas que não vou repetir. Tinha recortes de jornal sobre a morte repentina da Margarida e da Sara antes dela, e de uma mulher chamada Ruth, que parece que foi a primeira esposa dele, morta aos 19 num acidente, segundo o jornal.
mas foi o caderninho de couro escondido no fundo da gaveta que me fez entender o tamanho da loucura do Benedito. Era o diário dele, e ler aquilo era como olhar direto para o pensamento de um demônio. Página atrás de página, ele escrevia sobre as desconfianças de cada esposa, a certeza que crescia de que todas traíam ele, os planos detalhados para se livrar delas quando as traições inventadas ficavam insuportáveis. A parte sobre a Margarida era a pior. Uma descrição fria, como se fosse um relatório, de como ele tinha sufocado ela com um travesseiro enquanto dormia, como arrumou o corpo para parecer tranquilo, como treinou a cara de luto no espelho antes de chamar o médico na manhã seguinte. Tinha coisas assim sobre a Ruth e a Sara, cada morte disfarçada de acidente ou doença, cada assassinato justificado na cabeça torta dele como um castigo merecido por pecados inventados. A última entrada era sobre mim, de 3 dias atrás. A Maria está mostrando sinais da mesma fraqueza moral das outras. Vi ela mexendo em coisas que não é da conta dela, fazendo pergunta que não devia. O hospício vai ser uma bondade, comparado com o que ela merece por estar se preparando para me trair como as outras. Sentada ali com o diário dele nas mãos, finalmente entendi que não era só casada com um assassino. Era casada com um louco que via traição em todo canto, que achava que matar 4 esposas não só era certo, como necessário. E pior, percebi que meu fuçar cuidadoso não tinha sido tão secreto quanto eu pensava. Ele estava me vigiando, anotando meu comportamento estranho, montando um caso contra mim como fez com todas as outras. Mas diferente das outras esposas, agora eu tinha a prova para acabar com ele de vez. O diário dele tinha confissões detalhadas de 4 assassinatos, escritas com a letra dele, com datas, jeitos e motivos que iam chocar qualquer juiz do país. Se eu conseguisse levar isso para as autoridades certas, o Benedito Almeida ia acabar na cadeia. O problema era sair viva tempo suficiente para fazer justiça. Porque quando ouvi o barulho do Fusca dele voltando pela estrada, soube que meu tempo tinha acabado. O Benedito estava chegando mais cedo, e eu estava no escritório dele, com o maior segredo dele espalhado na escrivaninha, como se fosse uma prova numa audiência. O ronco do motor do Fusca se aproximando mandou um medo puro correndo pelas minhas veias, como se fosse gelo. Eu tinha uns 2 minutos antes que o Benedito entrasse pela porta. E eu estava ali, com o diário de assassinatos dele na mão e a gaveta da escrivaninha quebrada, parecendo cena de crime. Cada pedaço de mim gritava para correr, mas minhas pernas pareciam chumbo e minha cabeça girava tão rápido que eu não conseguia pensar direito. Enfiei o diário dentro do vestido, peguei a foto da Genoveva e as cartas da Margarida da gaveta e tentei deixar o cadeado quebrado com cara de que não foi mexido. Mas minhas mãos tremiam tanto que deixei a tesoura cair. E ela fez um barulhão no chão de madeira bem quando ouvi os passos do Benedito na varanda. Não tinha tempo de correr nem de esconder o que eu tinha achado. Só deu para alisar a saia, tentar respirar direito e rezar para convencer ele que eu estava fazendo algo simples, como tirar o pó dos móveis. A porta da frente abriu com aquele ranger de sempre e ouvi ele chamando meu nome com aquela voz calma, mas com um frio por baixo que dava medo. Quando ele apareceu na porta do escritório, ainda de chapéu e casaco da viagem, eu estava perto da janela, fingindo regar a planta do parapeito. Mas no segundo que vi a cara dele, soube que minha encenação não enganava ninguém. Aqueles olhos cinzentos foram direto para a escrivaninha, viram a gaveta quebrada, os papéis bagunçados e depois se cravaram em mim com um olhar que congelou meu sangue. Ele não disse nada de primeira, só ficou ali me olhando como se tentasse entender o que eu era. Aí tirou o chapéu e o casaco devagar, pendurando no cabide com aquela calma que ele punha em tudo. Quando falou, a voz estava tão tranquila que era mais assustadora que grito. Perguntou o que eu estava fazendo no escritório. Tentei dizer que estava só limpando, que derrubei algo sem querer. Mas minha voz saiu quase num sussurro e eu sentia o diário queimando contra minhas costelas. Ele foi até a escrivaninha, olhou o cadeado quebrado e virou para mim com um ar que podia ser de decepção, se não fosse tão frio.
Aí disse que fazia semanas que desconfiava que eu estava ficando igual às outras, paranoica, mexendo nas coisas dele, procurando prova de traição que só existia na minha cabeça doente. Falou com uma tristeza, como se tivesse com pena de me ver no mesmo caminho da Genoveva e da Margarida. Até esticou a mão para tocar meu rosto, num gesto que pareceria carinho, se eu não soubesse do que aquelas mãos eram capazes. Mas aí a cara dele mudou e vi algo nos olhos que nunca tinha visto antes. Não só a frieza de sempre, mas uma raiva de verdade. Uma fúria que estava guardada atrás da máscara dele há anos e finalmente estava aparecendo. Ele agarrou meus ombros com uma força que deixou marca, que mostrou que a hora de fingir tinha acabado. Disse que sabia o que eu tinha achado, o que eu tinha lido e que não importava, porque ninguém ia acreditar numa palavra minha. Contou, com todos os detalhes, como ia me internar no hospício, como os médicos lá tinham tratamentos especiais para mulheres com delírios, como eu ia passar o resto da minha vida num quarto trancado, gritando coisas que só iam provar que eu estava louca. Mas enquanto ele falava, explicando como ia acabar comigo com aquela calma metódica, senti algo mudar dentro de mim. Talvez fosse saber que eu tinha o diário dele guardado contra o peito, a prova de tudo que ele fez. Talvez fosse pensar na Margarida, na Genoveva e nas outras mulheres que morreram porque não lutaram. Ou talvez fosse que depois de meses vivendo com medo, eu cheguei num ponto que a raiva era maior que o pavor. Quando ele terminou de contar como minha vida ia acabar, olhei direto nos olhos claros dele e disse que sabia exatamente que monstro ele era. Falei do diário, das confissões que ele escreveu com a própria mão, de como o mundo todo ia saber o que o Benedito Almeida fez com 4 mulheres inocentes que confiaram nele. A cara dele quando falei isso, eu nunca vou esquecer. Puro choque, como se ele não acreditasse que uma das vítimas dele tinha tido coragem de reagir. Mas o choque durou só um instante, antes de virar algo muito mais perigoso. E eu sabia que o que acontecesse em seguida ia decidir se eu via o sol nascer de novo ou virava a 5ª entrada no diário de assassinatos dele. O que veio depois ainda me dá arrepio, mesmo depois de tanto tempo. A cara do Benedito mudou, como se uma máscara tivesse caído e mostrado algo que não era humano. Mas em vez de pular em cima de mim, como eu esperava, ele começou a rir. Um riso tão frio e vazio que fez minha pele arrepiar mais que a raiva dele. Aí ele me contou a verdade que mudou tudo que eu achava que entendia. Disse que eu estava certa sobre ele ser um assassino, certa sobre a Margarida, a Genoveva e as outras, mas errada num detalhe que fazia toda a minha prova não valer nada. Ele foi até a escrivaninha, pegou uma chave diferente e abriu um compartimento secreto que eu nem sabia que existia. Lá dentro tinha outro diário,